Oi, tá indo? Tá, tá. Bom, retomando agora o debate depois desse filme fantástico que fez a gente pensar muito. A Jane me pediu aqui, eu queria expiar um pecado, César, que foi de não ter, não dava tempo para agradecer todo mundo no início, né? Ia ficar muito demorado, mas eu queria de coração agradecer você, César, nosso grande parceiro. Naquele momento a gente pensa mais nas pessoas que estão aqui, né, do lado. Hã? Erra nome de filme, mas a gente tem que agradecer muito a você, César Turim, a toda a equipe da Cinemateca Brasileira, a Sociedade Amigos da Cinemateca, a esse equipamento público aqui maravilhoso que nos proporciona esse tipo de experiência. Então, eu vou fazer aqui, rapidamente, eu vou passar os agradecimentos, né? A curadoria dos filmes, Frederico, vou falar os nomes diretos, Frederico Lafitte, Luiz Felipe Chaia Pego, o pessoal da produção, Ninha Alencastro, Milton Zan, Ninha Alencastro de novo pela legendagem do Quantum Shorts, né? Os nossos pesquisadores convidados que estarão conosco nesses dias, Roberto Serra, físico da UFABC, a professora Márcia Regina Barros da Silva, historiadora da USP, o professor Daniel Vanzella, da USP São Carlos, perdão. Os músicos que vão fazer a musicalização da sessão do IAN, André Ozon, Marcel Rocha, e eu vou arriscar também. Design de Débora Seton, a programação visual. Agradecer a nosso querido Marcelo, mais uma vez. A realização aqui da Cinemateca Brasileira, o Festival de Filmes Científicos, a Universidade Nacional de Singapura, né, que foi uma grande parceira em ceder uma filmografia que vocês vão poder ver nos próximos dias, o Laboratório de Imagem Científica da Unicamp, o apoio CAPES-PROAP, que proporcionou também esse evento, a vinda do Marcelo. Agradecimentos, então, pessoais aqui a César Turim, Roberto Soares, agora me pegou, Xin Yi, de Singapura, José Inácio Latorre, a FIAF, né, a Camila Leal, Videofilmes, Camila, que foi muito gentil, todo esse contato, Rafael Martins, Felipe Turati, o conselho, né, do nosso programa de pós-graduação, enfim, e todos os autores, diretores, realizadores, cujos filmes estão sendo e serão exibidos aqui. Muito obrigado. Bom, cumpri. Obrigado, gente. Vamos dar início agora ao nosso debate. Eu tinha combinado com o Marcelo, né, da gente fazer dar uma primeira pergunta, né, e aí a gente abrir para o público, por favor. Lembra da pergunta que a gente combinou, Marcelo? Então, eu pensei em mudar. Vendo o filme, eu achei assim, vendo o filme, eu pensei assim, o que você está sonhando? Bom, é essa pergunta que as pessoas fazem muito para mim, né? Pouco a pouco, esse processo de me relacionar de novo com o onírico, né, voltou, né, e foi muito importante. Mas voltou de uma forma onde eu acho que agora, o que eu acho que uma das aprendizagens que eu tive com esse filme é que o ato de sonhar faz parte agora da minha vida. Eu respeito esse ato, eu dialogo com ele, eu escrevo sobre ele. Quer dizer, já fazia parte, mas de outra forma. Agora, eu acho que eu tento, ao acordar, escrever um pouco sobre esses sonhos que eu tive, ao trabalhar, pensar neles, né, incorporar algumas coisas que eu aprendo nesses sonhos. Os Yanomamis, para eles, o sonhar e a vida real não tem diferença. Para eles é a mesma coisa, né? E como a gente fala aí, no filme, né, os saberes indígenas e africanos são muito importantes para a construção, né, do nosso país, e foi muito importante para construir esse filme, e foi onde a gente aprendeu muito. Então, eles falam isso, que o sonhar é, antes de tudo, uma experiência coletiva, é um relacionar com o coletivo. Tem um livro muito bonito da Hannah Ljubljana,
que ela fala o desejo dos outros, que ela fala do sonho dos Yanomamis, que eles pensam que o sonho é coletivo, mas, acima de tudo, o sonhar é ir para outros mundos, e, nesses outros mundos, ajudar o outro a realizar o seu desejo. E nossa cultura é exatamente o contrário. A gente é muito cismado, a gente sempre sonha sobre nós mesmos, sobre os nossos problemas, mas nunca construir um sonho que vai ser a realização do desejo dos outros e da comunidade. De novo, os Yanomamis têm muito a ensinar para a gente, e eu acho que é isso que eu levo hoje em dia para o meu sonhar. É essa experiência, é fazer do sonho uma parte da vida. Obrigado. Bom, retomando, então, a perguntinha que a gente tinha combinado. Você é um cineasta que, né, tem uma ligação com a ficção, né, desde o início, depois se aventura pelo documentário, mas como é que o Siddhartha Ribeiro foi parar na sua vida? Gente, eu falo muito, eu vou tentar ser resumido, porque a gente não tem muito tempo para o debate. Mas, assim, eu conheci o Siddhartha quando eu fui apresentar um filme lá em Natal. Natal é a sede do Instituto do Cérebro, que, como vocês viram, é um centro de referência no Estudo do Cérebro. E eu conversei muito com o Siddhartha, ponto, e conheci um pouco do trabalho dele. Durante a pandemia, eu e a Letícia Simões, que é a pessoa que trabalhou comigo no Argumento, queríamos fazer um projeto juntos. E a gente conversava muito sobre o que estava acontecendo com as pessoas. Primeiro, o ato de dormir. Tinha gente que não dormia, tinha gente que dormia demais, tinha gente que tinha sonos interrompidos, tinha gente que só sonhava pesadelos, tinha gente que começou a sonhar muito e nunca sonhava. Teve muitas alterações que aconteceram com muitas pessoas nesse período, e eu acho que era o momento para acontecer isso, porque a gente estava muito com tempo para a gente, para nosso interior, para refletir sobre nós mesmos, né? E a gente conversava muito sobre isso e acompanhava algumas lives do Siddhartha. Eu acho que muita gente viu aqui na época sobre sonhar, sobre o ato de sonhar. E eu contei para ele, a gente conseguiu ter acesso ao Siddhartha, e contamos para ele sobre isso, né? Um cineasta que não sonha, que não vê imagens mais no seu inconsciente, pelo menos. E a gente conversou, a conversa foi se prolongando, a gente conversou com a Maria Carlota, produtora da Videofilmes, elaboramos um projeto, mandamos para a Globo. E, nesse projeto, tinha tudo que vocês viram no filme aí, mas também tinha outra parte, que era a parte do ali e agora. A gente acompanhou a primeira votação do primeiro turno do Siddhartha, que ele estava sendo perseguido, pessoas perseguiam ele, fotografavam ele. No segundo turno, né, toda a perseguição que a ciência estava recebendo naquele momento. Com a eleição do Lula e a derrocada do Bolsonaro, não fazia mais sentido a gente falar de toda aquela perseguição. Não fazia mais sentido falar daquela perseguição que a ciência estava fazendo. E sim refletir sobre o trabalho do Instituto do Cérebro. Então, a gente descartou tudo aquilo e a gente foi para outro documentário. E, nesse outro documentário, a gente incorpora o novo projeto de Siddhartha, que é sobre as criaturas da mente, né? E aí veio a ideia, primeiro, de fazer um filme pessoal, humano, né, e intimista, e do coração. Eu acho que assim são meus filmes. Meus filmes são muito pessoais, são muito humanos, intimistas. Eu não ia conseguir nunca fazer um documentário científico clássico, que eu acho que vocês vão ver muito esses dias aqui, né? Então, essa foi a primeira decisão. E como fazer isso? Trazer a minha experiência do cinema, através do cinema, tentar entender pensamentos e reflexões tão complexas da neurociência, viu, Liz? A neurociência é algo complexo, né? Então, como entender isso? Trazer o meu cinema, para o meu cinema me explicar as questões que o Siddhartha estava me explicando. E era muito difícil para mim acessar certas questões. Até que um dia eu mandei para o Siddhartha o meu primeiro curta-metragem chamado Maracatu, Maracatu. E ele falou: Marcelo, tudo que você não está entendendo está ali naquele filme, né? Aquela arquetipia, aquelas criaturas, aquele caminhão. E aí, a partir daí, eu falei: bom, Siddhartha, aí talvez está a chave. Está a chave de eu dialogar com as minhas criaturas da mente, né? Cada um, como o Siddhartha diz no filme, deveria procurar um caminho para dialogar com as criaturas da mente. Tem gente que não é cético e faz através de uma religião
ou um diálogo com os deuses. Os mais céticos fazem através de outros caminhos, através de uma concentração, de uma meditação, mas atingir essas criaturas e dialogar com elas, né? E eu comecei a fazer isso a partir do meu cinema. Então, entrou o cinema e entrou eu no filme. E a segunda outra decisão que a gente tomou juntos é de não restringir esta reflexão à ciência, à neurociência ocidental, racional, né, que tem todo o poder de fala. Refletir também com outras pessoas que têm outros pensamentos, outras reflexões e outros conhecimentos ancestrais. Aí chega a mãe Lu, chega a mãe Beth, chega o Krenak, que trazem esse pensamento. E se a gente quer se reinventar como nação, a gente tem que investigar as raízes indígenas e africanas, trazer esse conhecimento para qualquer documentário como esse que a gente faz, porque é a forma da gente reinventar como nação. E tentar entender esse legado, que é um legado gigantesco, que a gente não tem ideia do tamanho dele, né? O Draulio fala que a ayahuasca é a junção de duas plantas, né? Uma raiz, melhor, um cipó de uma planta e a folha de outra. E que na Amazônia tem 10 mil tipos de folha, 10 mil tipos de cipó. Então, a probabilidade de alguém unir aquele cipó com aquela folha é de 10 ao sexto, sei lá, 10 trilhões de opções. É mais fácil você acertar na loto 6 vezes do que você encontrar essa combinação. Então, como é que foi feito? Como é que foi descoberto isso? Como é que eles encontraram esse caminho, né? Um chá curador, né? Que cura crianças também com problemas de diarreia. Como é que eles chegaram? Como é que eles chegaram à descoberta que o melão de São Caetano era curativo, né? Essa compreensão a gente não tem, e a gente nem acessa essas informações, né? E agora é que, por exemplo, o Draulio e o Siddhartha começaram a trabalhar há 25 anos com a ayahuasca. É algo completamente recente. O Siddhartha, ele diz que há 30 anos atrás, um neurocientista falar que estuda sonhos, ele não ia conseguir nenhuma bolsa de iniciação científica, ele ia ser expulso da academia. E hoje em dia existe espaço para isso. Existe o centro lá em Natal, que é o centro do Draulio, que eles têm pacientes que estão se curando, né, de depressão com ayahuasca, né? A ayahuasca e outras plantas curativas deveriam estar no SUS, né? A mãe Beth, eu acho que deveria estar no SUS. A mãe Beth tem um nível de conhecimento incrível, ela cura muitas pessoas. Ela é uma mãe de santo, mas também ela é uma terapeuta das pessoas que vão lá no terreiro dela. Ela também cura as pessoas com as plantas que tem no jardim dela. E isso não é feito, né? Por exemplo, o Draulio fala que 70% dos remédios antidepressivos, eles não têm uma eficiência muito boa. E a ayahuasca também não é para todos os pacientes, é para alguns, principalmente para aqueles que não tiveram não ficaram melhor dos seus problemas com os remédios da farmacopia. Então, eu acho que isso é o que a gente quis trazer. Eu acho que é o que a gente quis refletir, né? Que o inconsciente, como diz mesmo Siddhartha, é um iceberg, né, que está lá embaixo. Nossa mente é um iceberg. Lá embaixo está o inconsciente e lá em cima, aquela pontinha, é o consciente. Isso eu não sabia. Eu aprendi com ele. E eu aprendi com ele que é fundamental para a gente abrir as portas dessa percepção através de um sonho, através de uma experiência psicodélica, através do diálogo com nossas criaturas da mente, porque a partir desse momento a gente tem um diálogo com esse inconsciente que é enorme e que está dentro da gente e que vem não de 2, 3 gerações, vem de muito tempo atrás. Nós éramos primos do povo há 500 milhões de anos, segundo o Siddhartha, né? Então a gente recebeu essa carga genética de muito tempo, né? A gente sonha muito parecido como sonha o povo. A gente não muda de cor, né? Mas a gente sonha como o povo sonha. A gente tem aquele momento do sonho REM, do sonho RAM. A gente também recebeu uma carga de ancestrais muito distantes da gente, que a gente não sabe o que são essas cargas. Sabe que a gente não pode negar isso. Obrigado, Marcelo. Vamos abrir, né? Eu não sei. César, vai funcionar? Passa esse microfone? Ah, tem ali.
Oi, Marcelo. Primeiro, Oi. parabéns pelo filme. Achei muito sensível, dialogou com várias criaturas da minha mente. E eu fiquei curiosa para entender, né? Você falou um pouco que quis sair um pouco dessa discussão científica sobre como a ciência interpreta o sonho, ou mesmo o que são as criaturas da mente para a ciência, né? Ou mesmo deixar de lado a imagem, por exemplo, do Siddhartha, as imagens cerebrais, quando ele passa por aquela experiência gravada. Isso foi deliberado seu? Assim, você quis deixar essa parte assim mais científica, dura, de lado para privilegiar a poesia e esses outros saberes ancestrais? Queria que você contasse um pouco desse processo, se foi uma decisão justamente para privilegiar outras linguagens, outros saberes. Olha, a gente seguia, o Siddhartha era nosso guia, né? E sempre que surgiam dúvidas de compreensão nossa, eu levantava essas questões e ele nos levava para outros campos, né? Essa questão dos como os indígenas se relacionam com o sonho era uma questão que a gente conversava muito. Por exemplo, tem uma tribo Navarro nos Estados Unidos, que isso não está no filme, mas a gente conversava sobre isso, que essa tribo, eles acham que eles surgiram a partir de um sonho que uma aranha teve. Essa aranha sonhou eles, e a partir desse sonho, eles existem. É impossível para nós, racionais, ocidentais, imaginar isso como uma verdade, né? E eu conversava muito com o Siddhartha sobre isso, então vamos conversar com o Krenak. Chamamos o Krenak. E o Krenak conta a questão do sonho para os indígenas, que é parte da vida. E eu falo, não tenho condições de entender isso, Krenak. Não consigo acessar isso. Ele fez, não se preocupe em acessar, se preocupe em experimentar. E esse experimentar, para mim, tinha tudo a ver em, talvez, experimentar a ayahuasca. Talvez a ayahuasca podia me dar sinais de como é essa percepção para os indígenas, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Lógico que eu tive uma preparação, viu, gente? Eu não faço proselitismo sobre a ayahuasca, eu já falei. Eu não recomendo a ninguém essa experiência. Eu passei uma semana com um psicólogo, me preparando, tenho uma preparação alimentíssima. Eu fiz com indígenas do Acre, que estavam perto do Rio de Janeiro, onde eu estava. Era uma cerimônia com pessoas que entendem bem como preparar a ayahuasca, num lugar muito tranquilo, no meio do mato. Não era assim no apartamento em São Paulo, que vamos experimentar isso. Não, não é isso. É uma experimentação muito bem dirigida e consciente. E foi muito curioso, porque teve um momento, eu me lembro que eu saí do lugar que a gente estava, que é tipo uma oca, e fui passear, e eu olhava para a lua, para as estrelas, para as plantas. Gente, não é hipismo, não. Pareciam que eram grandes amigos meus antigos. Eu me aproximei da natureza de uma forma que não era eu aqui, a natureza ali, entende? Não era outra coisa. Durou muito pouco tempo, mas era outro sentimento. E eu fico imaginando que ali podia ser o início de uma possível compreensão do que é o sonho para os Yanomamis, né? Foi ali que eu entendi o que é um princípio disso. Lógico que foi só um pouquinho, porque passa rápido, né? Esse processo, sei lá, dura 8 horas. E é terrível no início, né? Um amigo meu compara a experiência de ayahuasca a você estar num lugar muito frio e toma uma ducha fria, sabe? Aquela ducha fria num lugar muito frio. É terrível. Mas depois que passa, assim, a mente está melhor, o corpo está melhor, a pele está melhor, você está mais tranquilo. Mas é uma experiência, no momento, muito terrível, porque é muito forte. É algo que vai tomando o seu corpo, né? As imagens mudam, a percepção sonora muda e a percepção do entorno muda, né? Mas o que a gente queria era entender isso. Não ir fundo em Freud, não ir fundo em Jung, né? O Jung está presente no filme, né? O Freud está presente quando eu vou conversar com a minha mãe, que está o livro do Freud. Aí o Freud foi a pessoa que a primeira pessoa a falar, nós temos o inconsciente, né? O Jung a falar do inconsciente coletivo, mas a gente queria mais ter essa experiência dessas ações do Siddhartha tomando ayahuasca, ou tomando a jurema. Ele toma a jurema, eu tomo a ayahuasca. E por mais engraçado que é um filme super
curiosamente freudiano, né? O Siddhartha, quando toma Jurema, fala da mãe dele, e eu, quando tomo ayahuasca, falo da minha mãe. Minha irmã está até ali, é a primeira pessoa da família que vê a minha mãe lá no filme, né? E virou também um elemento extremamente freudiano das duas mães presentes naqueles dois momentos do filme. A gente não negou aquilo, mas a gente tinha outras investigações que elas estão sem respostas, né? Como é que você entende o transe? Como é que você entende a possessão? Tem um cientista argentino, eu não sei se está isso no filme, porque tantas coisas a gente cortou, que ele diz, você só pode investigar a possessão se você pega o paciente em transe ou em possessão, abre o cérebro dele e investiga como é que estão os neurônios. Como é que você vai fazer isso? É impossível fazer isso. Então, ainda é um mistério como se funciona o cérebro nessa situação. Mas a gente sabe como é que funciona o cérebro quando está à base de uma substância como a ayahuasca, que é que o Drauzio apresenta ali, né? Então, eu acho que é um filme que não traz respostas, eu acho que traz mais perguntas. Eu saí dali com muito mais perguntas, mas entendendo que a gente sabe muito pouco do inconsciente, e é muito importante a gente saber cada vez mais sobre ele, para tentar acessar ele, porque ele vai ser muito importante para a nossa vida prática. Eu acho que sonhar, todos nós sonhamos, todas as noites. O que acontece é que a gente não lembra. Nem sempre a gente lembra do que a gente sonhou. Mas o ser humano sonha. Isso eu acho que é um fato. Agora, como que se explica, de repente, você acordar de manhã, vou dar um exemplo meu, num pleno domingo de manhã, e eu acordo e penso, vou vender ovo. Uma coisa que nunca me passou pela cabeça. E, realmente, eu comecei a vender ovo, estou vendendo ovo já há 1 ano. Entende? Então, são coisas que a gente tem que perceber que existe um lado, que talvez aí foi colocado, um lado espiritual em tudo isso. Então, muitos vão achar, é doida, não tem nada a ver. Mas tem, eu tenho certeza que tem. E se a gente puder acessar a nossa intuição, conseguir trabalhar em cima disso, o mundo vai melhorar demais. Então, eu acho que esse filme é importantíssimo, porque vai abrir, como o senhor mesmo falou, muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E, com certeza, uma hora, o esclarecimento virá. Eu acho que é alguma criatura da mente que está dizendo para você, vai vender ovo, vai vender ovo. Você tem que dialogar com essa criatura que disse isso. Mas é alguma coisa no teu inconsciente que está dizendo isso, né? Isso é que é o barato. Não é que eu acho, eu tenho certeza. Existe um lado espiritual. E isso precisa... lógico que não são todos que aceitam, mas eu acredito que eu tenha um mentor que me intuiu a isso, e eu estou fazendo, e deu certo. Aliás, não foi essa vez, já aconteceu muitas outras vezes. Coisas assim que vêm, sabe? Uma eureka, vamos dizer. Certo? Eu acho que o grande barato de ter trabalhado com Siddhartha, porque ele não é um cientista ortodoxo, como vocês viram, né? E ele é uma pessoa que tem um altar em casa, né? E esse aqui é o grande barato de uma pessoa, um cientista racional, tem doutorado nos Estados Unidos, ele tem um altar em casa. E ele dialoga com aqueles elementos do altar. Ali é o diálogo dele com as criaturas da mente dele, que ele fez aquilo. E ele apresenta o altar, e ele diz a dificuldade que ele teve em comprar a primeira imagem para o altar, né? Veio todo aquele preconceito, né, que ele tinha contra aquilo. Isso é que é o grande barato, né? Isso. Exatamente. Eu acho que, de novo, esse inconsciente, que é esse grande mistério que a gente tem que entender, não entender, mas dialogar mais com ele à medida do possível. Oi, Marcelo. É um filme que a gente precisa digerir, né? É um filme para rever, é um filme para conversar com as pessoas, né? Mas, falando como filme mesmo, né? É um filme muito
muito eficaz, muito inteligente, né? Um filme que começa com, para mim, um documentário tem, pelo menos que responder, um bom documentário responde 2 perguntas. Quem fez aquele filme? E por que fez aquele filme? Então, você já, com essa pergunta, é uma pergunta que não é resolvida, né? O sonho não veio, não importa, mas te carrega até o final do filme, né? Mas é um filme muito, muito denso, que passeia por lugares muito distantes um do outro, né? O sonho, a espiritualidade, as criaturas da mente, né? Os seres da mente, a ayahuasca, A né? arte, E vai a pra- arte. a arte, com a Flávia, vai passeando por lugares muito e traz, e as pessoas se expõem. Você se expõe, o Siddhartha se expõe, né? Isso é muito bonito também. Tem que ter coragem para se expor, Obrigado. né? E as pessoas se expõem. Então, é um filme que tem muitos silêncios, com toda a densidade, com todos esses polos, né? Que vai percorrendo por um caminho improvável, né? Vai amarrando, consegue ainda nos oferecer muitos silêncios. Então, a gente não fica sufocado por falas, né? Então, é um filme, como cinema, é muito rico, muito gostoso, e para ser visto e revisto. Eu tenho uma pergunta de processo cinematográfico. O que começou primeiro? Assim, esse artifício, né? Vou atrás da resposta para o meu não sonhar. Foi assim mesmo? Ou isso foi, em algum momento, vamos ter um elo de ligação? E como é que falou? Quem vai financiar isso? Você procurou o Siddhartha? Ele te procurou? A Videofilmes, a Globo... Um pouco, como é que se viabiliza um filme tão intimista como esse? Essa é a Olha, pergunta de filme. Posso fazer 2 perguntas de conteúdo? Um pouco falou aqui a nossa colega, tem o sonhar e não sonhar. E o sonhar e não lembrar, que acho que é o mais comum, né? É uma resposta que o filme não aventa, né? Então é isso, assim, parabéns pelo filme, fiquei muito... Eu vou digerir o filme, mas é muito bom, muito bom Obrigado. para carregar esse filme. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Eu acho que qualquer filme, eu acho que você tem que expor, qualquer filme, pelo menos o que eu acho que cinema é um ato de coragem. Sempre, sempre vai ser. O meu cinema, eu acho que é um cinema que quer, de uma forma ou de outra, instigar a memória do espectador e a imaginação, né? Porque eu acho que esse é o tipo de cinema que eu gosto, que eu acredito. A gente, enquanto assiste o filme, pensa em coisas que aconteceram com a gente e também imagina outras coisas, né? E, além disso, eu acho que o meu cinema é um cinema que quer não responder questões, e sim instigar a curiosidade do espectador para ir atrás dessas questões mais ainda. Ele não acaba ali, né? Ele é um processo só. E eu acho que é por isso que eu deixo... Eu queria que você ficasse confuso, como eu fiquei com tudo isso. Eu acho que o meu outro documentário, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, também me promoveu uma grande confusão na minha cabeça. E eu gosto dessa confusão. Eu acho que essa confusão promove um processo de reflexão, de conhecimento de si mesmo, de compreensão sobre a vida. E era isso que eu queria com esse filme. Mas a primeira questão que você falou é... Assim, e aí eu tinha lido também um texto do Siddhartha, que era Ciência em Krakatoa, que ele começa a refletir sobre a ciência no meio do Carnaval de Olinda. E eu achei aquilo maravilhoso, né? E era um texto que estava, por coincidência, na Piauí. Então, eu falei com a Maria Carlota, da Videofilmes, falei desse texto, falei de outros textos, e ela encampou a ideia. A Maria Carlota é a produtora da Videofilmes, foi até a Globo Filmes, apresentou a ideia, né, do Siddhartha. O Siddhartha é uma pessoa que ficou muito conhecida, principalmente depois da pandemia. Então, eles se encamparam a ideia e deram carta branca para a gente, para fazer o que a gente queria fazer. A gente apresentou um pré-roteiro. Lógico que esse pré-roteiro em documentário muda muito, né? O Orson Welles diz muito que em documentário, em ficção, o diretor é Deus. Mas no documentário, Deus é o diretor, né? Porque se chover, muda tudo. Se o entrevistado não dá entrevista... Então, esse acaso existe muito, né? E no documentário você conviver com esse acaso o tempo todo. Na ficção, você está lá concentrado, com os atores, com o roteiro pronto, as falas prontas, e você fica querendo muito que o acaso aconteça, porque ele vai quebrar toda aquela estrutura que já está pronta.
no documentário você fica até com medo do acaso, porque são tantos acasos, né, que você tem que entender muito bem qual é o acaso que você vai seguir, o acaso que você não vai seguir, porque o acaso, às vezes, é enganador. Né? Mas teve ainda outra pergunta sua, qual foi? Sim. O sonho... Eu não formulei. Como é sonhar acordado, além da ayahuasca? Isso, pois é. Até tem cientistas que dizem, porque o cinema não é um sonho, mas o cinema tem uma experiência muito parecida com o sonho. Você chega numa sala escura, né, e você vê seres que não existem, fantasmas, pessoas que saem de um lugar para o outro, né, sem percurso, pessoas que saem de um período da história de um para o outro. Parece um sonho, né? Mas o sonho é outro processo mental. Agora, alguns cientistas acham que você, quando entra num filme, e você entra num processo de imersão tão profundo, que você pode atingir momentos de sinapses que parecem com o sonho. Mas o cinema não é um sonho. E tem essas portas que você pode abrir para entrar no inconsciente, a partir do sonho, a partir dessas experiências com psicodélicos, a partir de meditação e outros caminhos. Eu acho que você tem que encontrar e descobrir que caminhos são esses para você acessar, se for importante para você fazer isso. Liz, você que é uma pessoa de cinema e agora vai ser uma neurocientista. Fale. Tô nesse caminho maluco. Eu pensei muitas coisas, assim. Eu acho que você falou que, enfim, nunca esperou que um filme teu tivesse como um filme científico, né? Mas tem um motor da ciência que está muito no teu filme, que é a curiosidade, né? O movimento pela curiosidade, assim, esse lugar de ir cavucando, de ir observando, de ir se sensibilizando e buscando um método para ir puxando esse novelo, né? E aí eu acho muito interessante, assim, uma coisa que eu pensei que me bateu forte foi quando você entrevista também a Mãe de Santo e tal, de como, assim, acho que a gente está falando muito de um deslumbre e um assombro sobre as questões grandes do universo, né? A gente faz parte do universo, mas a gente, às vezes, não tem aparelho psíquico desenvolvido o suficiente para dar conta dessa imensidão, né? Então, a gente fica tentando a vida inteira e culturas inteiras, tentando desvendar alguma coisa para poder encontrar uma certa calma nisso, assim. E eu acho muito bonita essa mistura de saberes, como, no fim das contas, está todo mundo falando de coisas muito parecidas. Então, assim, é isso, eu era do cinema, eu estou nas neurociências, ao mesmo tempo eu estudo astrologia, entendeu? Então, assim, as coisas, a observação, as buscas, elas estão muito entranhadas. E aí você falando agora que o Siddhartha não é ortodoxo, né? Eu não veria assim. Eu acho que ele é muito sensível, porque tudo isso ele está ligado de como ele evocar algo abre certas coisas. E isso já tem fundamentos nas ciências também. Agora saiu um estudo sobre genes que estão sendo identificados em relação com mediunidade. Então, é uma doideira. Assim, não é que a ciência não estabeleceu uma causa que a coisa não exista, né? E eu acho muito bom esse lugar da curiosidade atrelada a uma abertura de sensibilidade, sem necessidade de estar tudo encaixotado como a ciência ocidental gostou de fazer. Então, assim, essa mistura também com o Krenak e tal, eu acho muito rico. Parabéns. Obrigado. Não, você falou uma palavra muito importante. Não é ortodoxa a palavra. O Siddhartha falou uma coisa maravilhosa. Tem cientistas que estão trabalhando com pesticida. Tem cientistas que estão fazendo reflorestamento da Mata Atlântica. E eles dois são cientistas, né? Têm conhecimento científico. E estão fazendo coisas completamente diferentes, né? Então, o Siddhartha é uma pessoa que está no outro caminho da ciência. Ele usa para a ciência para outro caminho. Não é ortodoxia, não é a palavra. É um cara que fez mestrado nos Estados Unidos, doutorado nos Estados Unidos. Ele teve uma formação, vamos dizer, clássica, né? Mas é uma pessoa que tem curiosidade. Eu digo para ele que ele é um cientista de alma brasileira, né? Ele acha
que o conhecimento de Mãe Beth é muito importante, de Mãe Lu é muito importante, do Krenak é muito importante, tão importante quanto o conhecimento dele. E ele propõe diálogos, né? Isso é que é o grande barato, né? O Krenak respeita muito ele e conversa muito com ele. Uma pena, porque foram 3 horas de conversa, eu não pude pôr toda a conversa aí. Mas era uma conversa que tinha questões, momentos de fricção, né? Entre ele e o Siddhartha e o Krenak. O Siddhartha levantava muito essa questão. Vou pedir autorização para os dois e a gente coloca, porque é muito legal, gente. É muito bacana. É, sim, sim. Mas é isso, já estamos últimas perguntas. Mas é isso. E aqui, boa noite. Eu vim acompanhando seus filmes há um tempo. Eu fui no debate que teve eu estou me guardando para quando o Carnaval chegar. Eu sou uma pessoa muito cética. Eu não acredito em nada. Mas eu acredito que a gente tem essas criaturas. E a gente tem, o pessoal fala, a gente tem demoninhos. Sim, a gente tem demoninhos, tem criaturas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu sou mais aquele outro cientista. Eu estou muito mais para aquele lado. Assim, eu respeito, eu acredito que essas pessoas estão trazendo coisas e por isso elas acreditam nisso. Para mim, os seus filmes, os que eu vi, eles têm muita coisa da cultura. Você traz muito a questão da cultura, da sociedade, como a sociedade lida com as coisas, como pode melhorar. E o filme eu comecei a ver, eu falei, tá investigando uma coisa científica, está pensando sobre a mente, está falando sobre o eu, mas, no fundo, você está levantando uma questão social, que é como as pessoas podem melhorar. E, durante a pandemia, você falou, teve todas as alterações de sono. E as pessoas começaram a ter sonhos. Eu tinha sonhos muito vívidos, e um monte de gente teve. E eu queria perguntar para você o que você quer que as pessoas, no fundo ou não, que as pessoas reflitam quando elas vejam o filme, porque você pode tirar milhares de ensinamentos, assim, elas levarem mais a sério o que elas têm guardado dentro delas, refletir sobre o que elas sonham, aceitarem mais outros conhecimentos, e você traz os seus filmes, né? Que é um modo que são as suas reflexões. Os seus filmes são reflexões da sua mente, são aquele desenhar, né? Que o pessoal fala assim, eu desenho aqui para deixar mais claro isso. Você coloca os seus filmes, eles são reflexões do que você pensa. E eu tenho uma amiga que é quadrinista, ela também falou que você fala assim, que os meus personagens ganham vida própria. Ela falou que é isso. Depois de um momento, os personagens já falam, sai. Então, eu queria perguntar para você o que você pensou assim, ou refletiu no final do filme, que as pessoas pensem ou reflitam para serem melhores socialmente. Mais ou menos. Obrigada pelo filme. Obrigado. Eu acho que tem um elemento, é a curiosidade, né, que a gente estava falando também, naquele diálogo do Siddhartha com o Marcelo Leite, né, que o Marcelo Leite fala, eu acho que temos criaturas no momento, mas estão todas dentro de mim. E o Siddhartha fala, mas qual é a diferença? Estão dentro de você, estão fora de você, né? Você que decide isso. Mas a questão é identificar que elas existem, identificar que tem esse universo no seu inconsciente, que ele existe ali, e que está batendo na porta de outras pessoas, pedindo para elas comprar ovos, para mim, no caso, vai visitar a sua mãe, sabe? Tem sinais. E a Mãe Beth fala isso tão bonito. Se a gente não sonhar, como é que a gente vai receber os recados, né? E não importa se esse recado, para uma pessoa, é o espírito que está dando esse recado, ou é o teu inconsciente, a partir da experiência que você teve no passado já esquecido, que está mandando esse recado para você. Mas o grande barato é que é um recado, né? Eu acho que a grande mensagem que eu tenho enviado para as pessoas, que eu quero enviar para as pessoas, pegando a palavra da Alice, que é maravilhosa, é que ela é instigar a curiosidade delas em relação à nossa mente, ao nosso cérebro, ao nosso inconsciente, e instigar a curiosidade delas em relação ao próprio ato de sonhar. A gente pensa, sonha, quer, acredita que o sonho pode ser até o caminho para a gente construir uma nação nova, um país novo, um sonho coletivo, a utopia, né? Eu acho que é isso que a gente tem que estimular nas pessoas com esse filme, é isso que a gente quer. Não, eu acho que, para mim, esse filme é uma jornada de autoconhecimento. E eu acho que, por isso que eu fiz ele, que eu quero dividir com as pessoas essa jornada de autoconhecimento que eu tive, que eu acho que cada espectador vai ter sua jornada, vai se envolver com algo, alguma coisa ou outra. Mas eu apresento essa quantidade de saberes, né, sobre a mente
e a reflexão sobre o consciente a partir de diversas raízes, a partir de diversos conhecimentos ancestrais ou científicos. E é isso que eu tenho que apresentar para vocês. Eu espero que amanhã vocês sonhem melhor. E mais uma aí. Mais uma. Tenho... Tá, aqui. Está acabando? É. Fala. Duas últimas. Duas últimas, tá. Primeiro, obrigada, né, Marcelo, de novo, por estar aqui, por trazer o filme. Eu acho que é interessante essa observação sua e também das perguntas que surgiram aí a respeito da palavra curiosa. O título da nossa mostra é Câmera Curiosa, é um título que o Alfredo tem no projeto dele, né? E a gente acha que você, logo que começou a falar, falou assim, vocês vão ver muitos filmes que são filmes de ciência. E não é bem assim, na verdade. A gente, desde que a gente está fazendo o FEFICE, a gente tem essa perspectiva de que o cinema científico tem muitas possibilidades. E uma delas, e que a gente acha que é a mais interessante, tem muito a ver com o seu filme, que é o fato de que o cineasta criativo ele vai ensinar coisas para a ciência. Ele está na mesma situação em que o cientista descobrindo juntos alguma coisa. Então, a gente não está imaginando que ele vai só divulgar o que a ciência está fazendo, mas que ele está criando junto nesse sentido. Então, a gente acha que o filme tem muito a ver com o festival também por isso. Mas eu tenho uma curiosidade que os sonhos da história do cinema eles tomam muitas formas diferentes, né? Então, você pega o Hitchcock e você vai ter sonhos, delírios representados lá, primeiro com Salvador Dalí, os olhos, aí depois tem aquela ideia do sonho com aquela coisa que roda, você tem o Vertigem, que tem aquela ideia de vertigem, né? A gente tem muitas representações de sonho. E você teve aí que, em alguns momentos do filme, compor o seu filme com alguns elementos de arte, de representação, e alguns deles têm muito a ver um pouco com essa ideia de um formalismo semelhante ali àquele mundo licérgico, etc. Você pensou sobre isso? Pensou em como organizar isso? Porque uma parte grande do filme tem a ver com essa representação que não está na realidade da câmera, que precisa ser feito de outra forma, né? Cinema é imagem e movimento, né? Então, eu conversava muito com o Ivo Lopes, que eu convidei ele para fazer o filme. Já tinha feito um filme com ele, chamado O Homem das Multidões, gostava muito do olhar dele. Eu falei, Ivo, como é que a gente vai filmar isso? Como é? Então, a gente construiu dois caminhos. Primeiro, ele tinha uma câmera de 16 milímetros, quem é muito jovem não vai entender o que eu estou falando, mas uma câmera de 16 milímetros que funciona ainda com filmes, películas, e ela é uma câmera de 16 milímetros de corda. Então, você tinha que dar corda para usar ela. E, à medida que a corda vai acabando, o ritmo dos fotogramas que vão passando diminui. Então, dá uma sensação de que não é muito verdadeira aquela imagem. Ou seja, que não tem uma relação tão grande com o real, porque é uma imagem que não é muito nítida, às vezes. Então, o que a gente queria era isso, se distanciar do real. E a gente usou esse elemento físico, que seria a película, uma câmera de 16 milímetros. Então, o que a gente fazia? A gente saía com essa câmera de 16 milímetros, dando corda no meio do Carnaval de Olinda. As pessoas olhavam para a gente, por favor, o que é isso? É uma câmera de 16 milímetros de corda. O que é uma câmera de 16 milímetros de corda? Como é que vocês viram? Tem um filme, uma película. Muita gente não conhecia a película. E a gente colocava ali. Então, as imagens do Carnaval e outras imagens absorveram luzes que a gente deixava entrar de lado, sabe? Como se fosse sonho, e aquelas luzes entrando. Então, a gente usou esse suporte físico. Outro caminho que a gente usou foi trabalhar com animação, porque a animação não é o mundo real, é um mundo 100% criado, né? E a gente decidiu, então, usar a animação. Então, a gente descobriu o Diego Akel, que é um animador lá de Ceará, que ele trabalha muito com recortes, né? Essa técnica que chama cut-ups, que o Monty Python até usa muito. E eu falei, nossa, essa é uma animação que a gente quer. A gente não quer uma animação hollywoodiana, 3D, não. A gente quer essa animação que, de uma forma ou de outra, tenha algo de artesanal, que seja junção, quase tátil, uma junção de elementos que a gente sinta. E aí a gente foi para essa animação
construiu junto com ele, ele foi elaborando essas imagens, e você vê que tem peixes passando, luzes, parece até uma brincadeira infantil, né, para trazer de novo essa humanidade, essa pessoalidade para as imagens. Boa noite, Marcelo. Eu sou o Ralu, né? Sou cientista social. Parabéns pelo filme, né? Eu só queria retomar algo que você falou no seu início, Marcelo, assim, que na Covid, né? E a época que o Bolsonaro, né? Então era o presidente, né? Assim, a ideia do filme era uma, né? E depois, né? Com a volta da democracia, o Lula, então se tornou esse filme aí, né? Assim, a minha dúvida e a minha curiosidade, né? É quando alguém falou aí no filme, né, que o pensamento o racional ocidental analítico ele não aceita, né, os sonhos, né? Então, mas assim, se a gente vê a realidade do Brasil, você até mostrou umas cenas, né, do cinema e aspirina, né, lá do Nordeste, né, do sertão. Assim, mas se a gente for ver a realidade cultural do Brasil, ela tem muito do sincretismo, né, religioso, né, que os países né, da Europa assim, não têm, né, de forma tão intensa essas tradições como existe no Brasil, né. Então, minha pergunta é assim, né, o cinema às vezes ele é utilizado no campo da política cultural, né, e eu vi assim, né, assim, durante o governo Bolsonaro, né, que ele tomou a política cultural para um outro lado, assim, né, muito mais assim de direita mesmo, assim, né, de valores, né, assim, ocidental, né, mais assim voltado para o fascismo, né. Agora a minha pergunta é assim, né, mas felizmente o Lula ganhou, né, e não teve esse perigo, né. Mas dado que o Brasil tem, né, essa cultura, né, muito da mitologia, né, dos orixás e tal, né, você acha assim, pensando, você falou, olha, é um bom filme que vai ser muito bom para nós refletirmos, né? Isso eu achei muito interessante, esse filme, realmente, para reflexão, né? Você acha assim que o Brasil ele tem um perigo dessa volta de uma direita muito mais a partir desses valores tradicionais do voto cabresto, do coronalismo e da enxada, assim, dentro da realidade que estamos hoje? E esse filme poderia ser muito importante para essa reflexão? Olha, eu acho que existe isso é uma opinião minha, eu, Marcelo, pessoa física. Eu acho que existe um grande perigo desses pensamentos políticos voltarem ao poder. Grande perigo. E agora, principalmente, quando você tem outros países que estão nesse processo, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, que está vivendo um processo de caça às bruxas terríveis, né? Em universidades, né? Também na área artística. E eu acho que existe um perigo terrível disso tudo voltar. E eu acho que o trabalho da gente é ir sempre lutando contra isso, né? Lutando pela liberdade democrática, lutando pela liberdade das pessoas poderem fazer ciência e poderem fazer cinema de uma forma livre. Bem, eu queria primeiro agradecer o filme, eu vi como um presente, me lembrou o Pascal, eu vou ser breve, estou consciente da hora, me lembrou o Pascal que dizia que um mendigo que sonhasse 12 horas, que era rei, tinha a mesma vida que um rei que sonhasse 12 horas, que era um mendigo. Que frase linda, podia ter posto essa frase. Sim, acho que eu lembrei porque acho que os cientistas, o Pascal seria grato, os cientistas apreciariam essa citação do Pascal, né? Mas a minha pergunta é sobre assim, formulando rapidamente, sobre o caráter subversivo do filme, porque me parece que o processo educacional, e você falou um pouco isso já, que nós recebemos, né, desde o primário até o doutorado, é um processo quase que a gente poderia dizer
assim, dramaticamente, como de assassinato dessas criaturas da mente. Quer dizer, nós somos treinados e condicionados fortemente para poder desempenhar na vida ter na vida o desempenho que esperam de nós, a matar essas criaturas. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, se possível. Não, vou ser rápido, mas eu acho que é muito o que o Krenak fala naquele livro dele, A Vida Útil, né? Tudo na vida tem que ser útil, né? A vida não é útil. Essa utilidade da vida, né? Esse pragmatismo, que é o capitalismo que promove isso, né? Vamos produzir. A poesia, tem alguma utilidade a poesia? Imagina um mundo sem poesia, né? O sonho tem alguma utilidade pragmática, o sonho? Não tem. O que seria do mundo sem um sonho, né? O sonho não produz riqueza, né? Não é feito para produzir riqueza. A poesia não é feita para produzir riqueza, né? A poesia tem cada dia menos pessoas que leem poesias, e tem muita gente fazendo poesia e que sentem uma necessidade profunda de fazer poesias. O Tomás, meu amigo aqui, vai fazer um filme sobre o poeta Mário Quintana. Então, assim, isso é muito importante para nós termos essa ideia que a gente não tem que tratar de coisas que só as questões utilitárias da vida, porque é o capitalismo que promove isso, né? É esse capitalismo que nos leva a isso. O meu outro filme que eu fiz, que eu estou me guardando para quando o Carnaval chegar, as pessoas decidem trabalhar, né? Não tem essa coisa 6 por 1, não, é 7 por 7, 24 horas, e elas acham que a vida delas vai ser melhor com aquilo, né? Com aquilo que foi promovido. Aquela ideologia foi promovida para eles chegarem a pensar isso, não foi à toa. O capitalismo está aí agindo. E eu acho que, nesse caso, talvez o filme tenha essa atitude política que você fala tanto. É pensar em elementos da vida que não são só materiais, né? Elementos da vida que são oníricos. O onírico tem que fazer parte da vida. O onírico tem que estar presente, tem que impregnar o nosso dia a dia para sermos pessoas melhores, ou para enfrentar a vida de uma melhor forma, dizendo assim, né? Assim, queria eu ser uma pessoa que sonhasse 12 horas por dia. Maravilhoso, né? Eu acho que eu ia estar próximo do meu inconsciente muito, mas a gente tem que acordar para trabalhar. Nem se eu quisesse, eu poderia sonhar 12 horas por dia. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês possam divulgar o filme. Ainda tem mais uma? Então, se curtiram o filme, divulguem o filme. Eu agradeço vocês e a minha pequena contribuição que eu dou para a gente entender melhor esse inconsciente. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, público. Queria anunciar que teremos uma sessão agora, né, dos filmes do Festival de Filmes Científicos. É uma seleção de curtas, né, de filmes científicos. Então, estão todos convidados, né? Agora, 9 horas, 21 horas. Muito obrigado.